Trouxe hoje para vocês uma teoriazinha de uma matéria bem tradicional, conhecida como calorimetria. Calorimetria estuda energia térmica. Quando a gente fala em calor, calor não é sinônimo de temperatura. Calor é sinônimo de energia. Então, quando estamos estudando a calorimetria, nós estamos medindo a quantidade de calor. Então, aqui é medição de calor. Para a gente fazer o estudo dessa medição de calor, a gente precisa falar de algumas grandezas bem tradicionais na calorimetria. São 3 grandezas, para ser mais direto, né? A gente pode falar de capacidade térmica. A capacidade térmica, como o nome já está dizendo, ela mede a capacidade que um corpo tem de absorver calor e variar a sua temperatura. A capacidade térmica é dada pela letra Czão. A gente costuma colocar um C com um tracinho em cima para poder parecer um Czão, né? A gente bota um traço assim. E como eu te falei, essa capacidade térmica, ela mede a quantidade de calor por variação de temperatura. É a quantidade de calor para variar a temperatura, tá vendo? Uma coisa interessante quando a gente fala dessa capacidade térmica é que ela é uma capacidade térmica do corpo. A gente fala que um corpo possui uma capacidade térmica. A gente não diz que o material possui uma capacidade térmica, a gente diz que o corpo possui uma capacidade térmica. A gente tem algumas unidades muito tradicionais aqui. A gente pode falar em caloria por grau Celsius, por exemplo. Ou então poderíamos falar em joule por grau Celsius, veja só. São 2 unidades, onde uma delas é usual e a outra sistema internacional, tá bem? Não se esqueça que uma caloria é equivalente a 4,2 joules aproximado, né? É comum você encontrar até mesmo 4,18. É para a gente poder fazer a conversão das unidades, né? Uma outra coisa também interessante, a gente tem que lembrar, né, que grau Celsius e Kelvin possuem a mesma variação. Então eu posso escrever essa unidade joule por grau Celsius ou joule por Kelvin, tá vendo? Tanto faz. As duas estão corretas. Eu gosto sempre de pegar essa equaçãozinha e multiplicar cruzado, que aí ela fica uma equaçãozinha assim, ó. Deixa eu tirar daqui que senão fica muito baixo. Ó, eu gosto sempre de multiplicar cruzado e ela fica assim, ó. O calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, olha só. Perceba que quanto maior a quantidade de calor absorvida e menor for a variação de temperatura, maior a capacidade térmica. Ó, de novo, se ele absorver muito calor e variar pouco a temperatura, é porque ele é muito capaz termicamente. A capacidade térmica mede exatamente isso. A capacidade que o corpo tem em receber calor e variar a sua temperatura. Ele vai se tornar cada vez mais capaz quando ele tiver cada vez mais absorção de calor e cada vez menos variação de temperatura. Dependendo do corpo, ele pode variar, né, mais ou menos. E aí a gente vai observando isso através das nossas continhas, né? Outra grandeza também muito importante é o calor específico. O calor específico, ele é dado pela letra Czinho. Ó. Por isso, deixa eu voltar aqui, ó. Por isso que a gente colocou esse traço aqui, ó, no Czão, tá vendo? Pra não confundir um com o outro. O calor específico, primeira coisa importante, o nome específico é porque ele é específico do material. Cada material possui o seu calor específico.
Então, o calor específico, ele é para cada substância. Algumas substâncias têm calor específico maior, outras substâncias têm calor específico menor, tá bem? Esse calor específico, ele é igual à capacidade térmica, só que ele coloca todo mundo na mesma quantidade, né? Ou seja, o calor específico, ele mede também a quantidade de calor por variação de temperatura, mas ele coloca todo mundo na mesma quantidade. Então ele acaba sendo mais específico em relação à quantidade de material. Por isso que a gente vai passar a ter alguns materiais que vão ter calor específico maior e outros materiais que vão ter calor específico menor. A gente cita o material nesse caso porque a gente está colocando todo mundo na mesma quantidade. Por isso que eu falei para vocês aqui, ó, uma coisa importante é que a capacidade térmica é do corpo. Cada corpo vai possuir uma capacidade térmica, independente de seu material. Quando a gente fala em calor específico, a gente menciona material. A gente aqui tem duas unidades muito clássicas e muito importantes. Uma delas mais comum do que a outra, né? Caloria por grau Celsius é a mais comum. E a outra a gente pode escrever joule por quilograma grau Celsius. Olha lá, de novo. Essa daqui é sistema internacional. Essa daqui é o nosso usual, tá vendo? Como eu te falei, né? A usual é a que a gente vai acabar mais usando, né? E eu gosto sempre de citar um exemplo aqui, quando a gente fala de calor específico, que é o exemplo do calor específico da água. Uma caloria por grau Celsius. Como é que a gente lê esse calor específico da água, né? Na verdade, a gente pensa assim: cada grama de água, para variar 1 grau, precisa trocar 1 cal. Vamos de novo? Ó. Cada grama de água, para variar a temperatura em 1 grau, precisa trocar 1 cal. Tá vendo? É isso que a gente está dizendo com calor específico, né? Cada grama para variar 1 grau, precisa trocar uma certa quantidade de calor. Outra coisa também legal é você mais uma vez multiplicar cruzado, né? Trabalhar com a equação multiplicada. E aí, se você multiplicar essa equação cruzadinha aqui, ela fica assim: Czão igual a mCzinho, olha só. Inclusive, se você notar, nós estamos com duas equações assim, ó. Calor igual a Czão delta T e Czão é igual a mCzinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como aqui é Czão e aqui é Czão, eu vou pegar esse mCzinho e vou jogar aqui, ó, no lugar do Czão, tá vendo? E aí vai ficar uma única equação. Uma equação que nós costumamos chamá-la de sensível ou calor sensível, né? Sensível porque existe variação de temperatura. Isso é uma coisa importante, a temperatura está variando, tá bem? Nós vamos ver já já que existe uma situação em que existe mudança de fase. Não é esse o caso. Quando se trabalha com calor sensível, nós estamos trabalhando com mudança de temperatura. Observa nessa equação, isso é calor, isso é massa, esse é o nosso calor específico sensível, essa é a nossa variação de temperatura. Variação de temperatura é sempre final menos inicial, tá? Não esqueça que ele pode ganhar ou perder calor, né? Então, se o corpo ganha calor, é porque sua quantidade de calor é positiva. Então, o sinal do calor será maior que 0. Agora, se o corpo perde calor, isso é sinal de que a sua quantidade de calor é negativa. Nós vamos ter que ter bastante atenção com relação a essa nomenclatura de ganha e perde, né? Exatamente porque isso vai aparecer na variação de temperatura. Variação de temperatura nunca será maior menos menor.
variação de temperatura sempre será final menos inicial. Isso é que é variação de temperatura. Outra coisa também importante que a gente tem é o chamado calor latente. O calor latente, ele não tem mudança de temperatura. O calor latente, ele tem mudança de fase. O calor latente, ele é dado pela letra L. Aqui a temperatura não varia. Não tem mudança de temperatura. Isso é uma característica importantíssima do calor latente, porque é assim que a gente vai trabalhar, né? Ou a temperatura muda, ou muda a fase. Muda uma coisa ou outra. Nós não vamos trabalhar com mudança nos dois, tá bem? Isso é uma característica muito importante da nossa teoria quando a gente trabalha com calorimetria. A equação do calor latente, que é o L, é calor sobre massa, olha só. Essa equação, se a gente multiplicar cruzada, ela fica assim, ó, Q igual a ml, ó. Gosto muito de colocar ela multiplicada porque ajuda bastante. E aí fica o nosso calor latente. A gente tem aqui alguns exemplos para citar, só para a gente poder entender melhor, né? O calor latente, ele é de mudança de fase. Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse falar do latente de fusão da água. Ele vale 80 calorias por grama. O que significa isso? Para cada grama de água sofrer fusão, precisa trocar 80 calorias. Cada grama para sofrer fusão, precisa trocar 80 calorias. É isso que está me dizendo o meu calor latente de fusão da água. Beleza? A gente não pode esquecer que quando se fala de mudança de fase, a gente pode falar de fusão, a gente pode falar de ebulição, a gente pode falar também de solidificação, condensação, sublimação. Cada uma dessas mudanças de fase tem o seu calor latente, né? Então, não se esqueça, a gente aprende duas equações importantes. É a equação do calor latente e a equação do calor sensível, veja só. São duas equações muito importantes na calorimetria. A gente chama essa daqui, ó, eu costumo chamar de MCAT, ou MC delta T, né, MCAT. Essa daqui a gente chama de QML, que é o ML. Quando nós estivermos lendo os exercícios, a gente precisa interpretar bem para descobrir, está tendo mudança de fase ou está tendo mudança de temperatura. Uma coisa acontece separada da outra, né? Para você ter uma noção um pouco melhor, deixa eu criar mais uma página aqui. Vamos supor que eu fosse fazer a mudança da água de uma temperatura, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse água a menos 4 e quisesse levar essa água a menos 4 para água a 120, por exemplo. Repare. Vamos supor que eu tivesse água a menos 4 para levar para água a 120. Nós sabemos que a água, ela muda de fase em 0 e 100. Ela não muda de fase em outras temperaturas, é exatamente em 0 e 100. Então, a partir de agora, eu vou fazer o aquecimento dessa água de menos 4 a 120, obedecendo essa mudança de fase entre 0 e 100, né? Entre 0 e 100 não, desculpa, em 0 e em 100. Então, ó, primeiro, a água está a menos 4, que é lá embaixo, ó, menos 4. Aí eu vou começar a esquentar a água. Quando eu começo a esquentar a água, ela vai esquentar de menos 4 para 0. Aí quando chegar em 0, ela vai mudar de fase, ó, quando ela chega em 0. Mudança de fase é sempre com temperatura constante, tá vendo? Deixa eu dar uma mudada aqui, que aí vai dar uma melhorada aqui para poder ver, olha só. De azul mesmo, tá ótimo. Ó. Olha só. Primeiro esquenta, depois muda de fase.
depois esquenta de novo, muda de fase de novo e esquenta de novo. Olha só, atenção a tudo que a gente escreveu aí, tá? Veja bem, aqui ó, é mudança de fase, aqui também tem outra mudança de fase. Essa mudança de fase a gente identifica pela temperatura ter ficado constante, né? Então, ó, aqui eu vou colocar temperatura, ó, nosso zero tá exatamente aqui, ó. Aqui, ó, é a nossa temperatura 100, observa? Aqui é o nosso 100, ó. Tá vendo? Aliás, não é aqui que é a temperatura, não. Fiz besteira. A nossa temperatura, ela tá aqui em cima. Agora sim. Nossa temperatura em graus Celsius. Aqui embaixo no eixo X eu posso colocar, por exemplo, quantidade de calor, posso botar tempo. O eixo X podem aparecer diversos valores diferentes, tá? Mas eu identifico o ml sem a mudança de temperatura. Agora, esses outros aqui, ó, onde ocorre a mudança de temperatura, é o calor sensível, veja só. Cuidado, pois cada fase tem o seu calor específico, assim como cada mudança de fase também tem seu calor latente. Não misture, tenha bastante atenção na hora da interpretação. Show de bola? Fica na parte da física aí.